e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast A Evolução Natural, hoje com Bruno Carvalho, nosso sócio e head de toda a nossa área internacional. A gente vai falar sobre sua vida verdadeiramente global. Seja bem-vindo, Bruno, mais uma vez aqui, né? Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Rebeca. Prazer poder falar um pouquinho aqui sobre o mercado internacional e como que a gente está evoluindo com toda a nossa experiência, enfim, tudo que a gente está fazendo para os nossos clientes. Legal. Bruno, a última vez que você veio aqui, a gente falou muito sobre internacionalizar, sobre investimentos, foi muito ligado a isso, até uma coisa muito mais de gestão de patrimônio lá fora, né, como que funciona. Mas eu queria que você trouxesse um pouco aqui agora do lado de bank, né, sobre essa questão mais bancária dos clientes lá fora. Então, quando você olha para o banking de clientes que já têm investimentos no exterior, o que você vê que está faltando? Como que você vê esse cenário? Porque com uma vida naturalmente global, não dá mais para só olhar para investimentos, né? Bom, é verdade. Assim, a gente já está lá fora há bastante tempo, então a gente pode dizer que a gente tem uma experiência bastante ampla, né, no que é essa utilização de todo, eu digo, o ecossistema de serviços internacionais, que não apenas a palavra banking, né, ela é bem extensiva, né, dentro do que os serviços, né, o que é feito dentro da plataforma. De uma forma geral, né, a gente não é banco, né, só que a gente utiliza todo o ecossistema financeiro fora do Brasil para justamente identificar onde o nosso cliente, né, precisa estar. E cada cliente tem uma demanda, né, não dá para você generalizar e ter uma única solução, uma única plataforma. Então a gente foi identificando ao longo do tempo, né, o que funciona, o que não funciona, como as coisas vão se adaptando à realidade. O mercado também mudou ao longo desses últimos, né, muitos anos. O acesso mudou, a forma como você vai para o mercado internacional, a forma como você utiliza a realidade internacional hoje é muito mais acessível, né? Coisa que era inimaginável se você olhar mesmo há 10, 15 anos atrás. Só quem tinha realmente muito dinheiro poderia ter uma conta no exterior. Hoje a coisa é muito mais equalizada, você tem muito mais acesso. Só que o banking em si, a palavra banking, né, o que você de fato utiliza é bem amplo também. Então, hoje em dia você tem plataformas digitais, você tem os bancos, né, bancos locais que têm plataformas internacionais, os próprios bancos internacionais, você tem muitas corretoras, que é a grande maioria. Então, cada uma delas tem uma oferta diferente, né? E quando a gente acessou o mercado de investimentos, que hoje a gente utiliza muitas dessas para ser os nossos parceiros, a gente foi identificando onde cada uma tinha a sua fortaleza e a sua fraqueza. E a partir daí a gente foi percebendo o que o nosso cliente precisava de fato, né? Porque a gente tem um cliente que sai do Brasil e vai para fora e tem uma vida fora, e tem um cliente que continua aqui no Brasil e precisa dessas necessidades fora. Legal, e assim, tem quando um cliente quer ir para fora, do ponto de vista realmente bancário, o que acontece assim, com esse histórico financeiro do Brasil? Ele consegue levar? Como que a gente equaliza isso para que ele consiga ter realmente uma estrutura bancária lá fora, ou não tem como? Bom, acho que assim, a vida de banking, a vida completa de banking, né, que eu chamo, né, que você não é só você abrir uma conta, né, não é só você ter um cartão de débito, um cartão de crédito, é você utilizar todo o ecossistema de banco, que significa, em grande parte, o crédito, né? É o crédito pessoal, é o crédito imobiliário, é o crédito para você comprar um carro. Na verdade é isso que o banco vende, né? Todo o resto é perfumaria. Exato, e é onde o banco faz dinheiro, né? Na verdade. É uma conta corrente pura não é um produto rentável. Exato. Né? Então, dentro da nossa expectativa, é que você precisa de um tempo para você, de fato, né, construir essa história, né? A vida fora do Brasil, né, quando você é expatriado, ela é muito difícil, né? Então, o histórico daqui, para quem está lá, e muitas vezes tem pouco valor. Ninguém está vendo o seu Serasa daqui, né? Não, até eventualmente você pode olhar, mas vamos separar, né? Você tem o cliente que continua tendo uma espécie de uma relação com a plataforma que ele tem aqui no Brasil, sejam eles corretoras, plataformas digitais ou bancos, né? E são poucos o que tem de fato essas duas frentes, ou você decide ter a tua experiência dentro de uma instituição genuinamente internacional de fato. Essa aí, eu vou dizer que é onde você tem a maior desconexão,
Porque você sai do Brasil, naturalmente, ou mais obviamente, você gostaria de ter uma relação com uma instituição diferente daquela que você tem no Brasil. Quando você chega lá e começa a perceber as dificuldades, né? Primeiro, o sistema de crédito, completamente diferente daqui. Lá, não interessa o patrimônio. Aqui, o Brasil ele é muito voltado para o seu patrimônio. Seu imposto de renda é muito o seu patrimônio, o que você tem de patrimônio é sua renda. É daí lá que fora, você consegue crédito. Exato. Lá fora é o contrário, é a renda. O quanto você produz de renda e quanto você tem de capacidade de pagamento. Então, você não constrói isso de uma hora para outra, né? Por mais que você tenha patrimônio, por mais que você tenha dinheiro investido, isso tem pouco valor na largada, né? Então, o banco estrangeiro, ele demora muito tempo para entender a sua capacidade real de pagamento. Então, a dor desse histórico, quando você sai do Brasil e vai para fora, você tem que comprovar isso no tempo, né? E demora bastante, pode demorar bastante para você conquistar esse espaço, né? E eu acho que é isso que a gente vem tentando trabalhar muito bem para que a gente faça essa transição e seja de uma maneira saudável para que o cliente possa ter a melhor experiência possível, o mais rápido possível. Acho que essa é a intenção quando a gente começou a olhar para esse negócio de banking, né? A gente não é banco, voltando aqui a reforçar, mas a gente quer dar uma experiência para o nosso cliente muito alinhada com aquilo que ele precisa, dado a sua realidade. Hoje, como eu falei, a internacionalização ela está ali em todos os aspectos. A pessoa tem, não é só viajar, né? Antigamente você tinha muito aquela coisa de vou pegar e vou viajar. Então vou comprar um cartão pré-pago, vou ter uma experiência de viagem. Hoje em dia a vida de todo mundo não é só a viagem, né? Você tem a internacionalização está dentro da gente no nosso dia a dia, gente, o consumo que a gente tem, na realidade da nossa família, os filhos estão estudando mais fora, você acaba tendo um bem lá fora, pode ser um imóvel para renda, imóvel para consumo, você pode ter, um barco, você pode ter um monte de coisa que no passado era mais difícil e hoje é muito mais acessível. E essa necessidade ficou muito maior de você conectar as duas pontas, né? Não adianta ter só mais um cartão pré-pago, né? Tem que ter um pouco mais de estrutura financeira para poder embarcar por lá. E aí você falou muito a gente olhou para parceiros, dado que a gente não é banco, a gente teve que olhar para parceiros, né, que consigam oferecer esse tipo de serviço. E um dos parceiros que a gente tem, que é muito forte dentro do nosso ecossistema, é o BB Américas. Eu queria que você contasse um pouco como que surgiu nessa parceria, como que foi, por que a gente escolheu o BB Américas e qual é essa solução de fato que o BB Américas traz para os nossos clientes. Bom, como eu disse aqui, a gente hoje tem relacionamento com várias instituições financeiras globais, né? Tanto nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos também, e a gente conhece profundamente, né, o que essas instituições trazem do ponto de vista não só da parte de investimentos, que a gente utiliza bastante, mas como também na parte de banking. E aí a gente tem que ser democrático, né, porque a gente tem clientes aqui de todo tamanho, de todas as necessidades. E como eu disse, cada cliente é um cliente, cada família é uma família, e você tem que se adaptar a essa realidade. E a gente resolveu olhar de uma forma mais democrática de como poder acessar isso para todos os nossos clientes, né? Então acho que isso foi muito importante, porque a despeito da gente ter as experiências isoladas com uma ou outra família, do ponto de vista do que eles já conseguem fazer lá fora, mesmo assim a gente foi percebendo algumas especificidades do dia a dia que, mesmo lidando com instituições globais, são mais difíceis, né? E aí, enfim, a gente identificou no Banco do Brasil Américas, né? Primeiro, o Banco do Brasil Américas é uma entidade, né, que faz parte do Grupo Banco do Brasil, mas é um banco americano, né? Está em solo americano, segue as regras, né, do governo americano, enfim, tem todas as funcionalidades necessárias para as devidas proteções que a gente enxerga em qualquer banco americano. Então esse foi o primeiro passo muito importante. E depois a gente identificou uma coisa muito importante para a gente, que é a praticidade, a facilidade, a conectividade e a maneira como a gente faz essa transição, né, do cliente brasileiro, ele se sentir muito bem acolhido para ter essa vida internacional. E a gente viu isso no Banco do Brasil, que é um banco que já está fora há muito tempo, é um banco que hoje respira o mercado americano com a mesma facilidade de ser um banco brasileiro. Então é legal você ter esse trocadilho, né? Porque você tem, né, lá no banco diversas pessoas, diversas nacionalidades, mas eles operam e trabalham. Que a alma é brasileira, né? Eles trazem muito isso. Exato, é muito importante você ter essa sensação. Porque a gente, aqui do Brasil, a gente subestima, né? Muita gente não fala a língua, não fala o inglês, não fala o espanhol.
pode ter dinheiro, pode ter patrimônio, mas tem essa dificuldade, né? E mesmo pessoa... que fale, você sentir que a pessoa está falando a sua língua, você se sente mais em casa. Exato. Né? E ajuda, e não é só falar a língua, porque você pode ter nessas outras instituições globais pessoas que também, tem brasileiros lá, ou tem pessoas que falam, mas acho que é o jeito de tratar. Né? É o jeito de você cuidar, o jeito de você ter o lado mais humano, você também tem, eventualmente, a presença física, né, que ajuda bastante, que eu acho que essa transposição ficou muito bacana, e a gente viu neles um serviço muito dedicado, muito humano, né, do ponto de vista assim, de agilidade, de facilidade, de praticidade. Então a gente conseguiu olhar neles aquela nossa necessidade de atender bem o cliente, né, com muita proximidade. Né, a gente conhece o banco profundamente, a gente tem um relacionamento, né, lá dentro do ponto de vista não só de quem está no dia a dia, mas no lado, obviamente, da governança do banco. Né, desde das pessoas que tocam o dia a dia, as pessoas que tomam as decisões, o conselho. Então isso também traz uma proximidade para a gente muito forte de mostrar para o nosso cliente que a gente vai estar sempre ali brigando por ele, né, em todos os aspectos, que não é só abrir uma conta e ter a facilidade e agilidade na abertura, mas em todas as outras etapas, que é justamente essa jornada do banking. Né? Ele precisa ter o limite de crédito, ele precisa abrir o cartão dele, ele precisa ter o financiamento do imóvel que ele vai comprar, como é que ele consegue fazer isso de uma maneira rápida e ágil, analisar as informações. Então essa dinâmica, eu acho que ela ficou muito bem estruturada e deixou a gente dentro de um aspecto muito bacana, porque o Banco do Brasil ele nunca tinha feito uma parceria nesse sentido, ele nunca tinha identificado um potencial parceiro que pudesse, junto com eles, alavancar também o negócio deles para fora dos Estados Unidos, né? E a gente tivemos a oportunidade de fazer esse white label, né? Que é justamente criar, né, essa parceria para servir os clientes da Galápagos dentro do Banco do Brasil, criando também o acesso às funcionalidades que eles têm, e somado a isso também o cartão de crédito, o cartão de débito, genuinamente americano, né, que é uma experiência que a gente quer trazer para o nosso cliente. Não é um cartão internacional como a gente tem aqui no Brasil, que a gente consegue usar lá fora. É um cartão realmente americano, né, que você consegue usar em qualquer país, na sua conta bancária lá fora. Sem dúvida. Isso fez uma diferença grande recentemente. Né, tiveram várias mudanças estruturais no sistema de cartões internacionais. Foram mudanças estruturais relevantes, eu chamaria assim. Por exemplo, a American Express deixou de ofertar cartões para quem não é residente nos Estados Unidos. Né? Então isso foi, vários das instituições financeiras grandes, das mais nomeadas, tiveram que cancelar os cartões. Então isso foi um impacto relevante de primeira linha. Né? Depois você tem várias instituições grandes, o cliente ele tem que ter uma residência nos Estados Unidos para ele poder aplicar para um cartão lá. Então se você só tem suas residências aqui no Brasil, você não vai conseguir acessar. Depois você abre lá, consegue o cartão, o seu limite vai ser sempre um limite pequenininho. Por quê? Você tem aquela questão do histórico de crédito, né? Você precisa construir essa história e não adianta. O banco não vai te dar o crédito que você gostaria se você não construir. Isso demora 2 anos para você construir um limite decente de crédito. Né? E a gente consegue, né, dentro do nosso ecossistema, o cliente Galápagos, a gente consegue enxergar esse cliente como se aqui ele estivesse no Brasil. Né? Então a gente olha para os investimentos dele, a gente olha para o imposto de renda dele, com todas essas funcionalidades do cartão, como se ele fosse um americano. Né? De fato, né? Perfeito. Aí eu queria trazer um pouco, Bruno, agora para o dia a dia de quem está ouvindo a gente, né? Assim, o que vai mudar, por exemplo, com algumas situações da vida, como que muda a questão do bank, o que ele tem que pensar e até como que a gente pode ajudar. Por exemplo, pensa num cliente nosso que o filho vai estudar nos Estados Unidos. O que isso muda para a família e o que ele deveria estar olhando do ponto de vista tanto de investimentos quanto de banking? Bom, eu acho que assim, na verdade, é mais ou menos tudo que a gente veio abordando aqui, né? Cada vez mais, né, o brasileiro ele vai para fora e ele quer ter essa funcionalidade toda simplificada, né? Então a família, o cliente, né, que tem um filho ou que vai ter um filho que mora fora do Brasil, ele vai chegar lá fora, existem muitas oportunidades do estudante abrir a conta, né, num banco internacional. Né? Isso é comum. Né? Mas ele vai estar desconectado com a realidade, às vezes, dos pais. Né? Então, assim, o pai vai ter sempre que administrar aquela coisa, eu tenho que mandar o dinheiro para o meu filho a outra instituição financeira. Na nossa estrutura, ele abre uma conta, né, no Banco do Brasil Américas, né, para a família,
e dali ele tem uma facilidade de transferência, de mobilidade dos recursos diretamente para a conta do filho, também no BB Américas, e o filho vai ter o cartão de crédito e de débito também, né? Porque pode ser junto com os pais ou pode ser separado. Essa decisão é de família, né? E o pai e a mãe vão suportar essa estrutura de crédito de uma maneira diferenciada, que inclusive vai dar para eles uma chance de ter, né, uma condição muito melhor do que ele teria se ele fosse lá abrir a conta dele de estudante. Porque né? ele não tem histórico, é estudante, não Exato, tem renda. Ele vai ter um limitezinho pequenininho e tudo mais. Então isso é um exemplo pequeno que na parte de estudantil, vou dizer assim, que acho que é muito comum hoje, né? Mas tem também em todas as outras realidades, né? A gente tem quem compra imóvel, por exemplo. Imóvel, você vai comprar um imóvel, você precisa abrir, né, a estrutura eficiente quando você compra imóvel. Você nunca compra imóvel na pessoa física. Você abre uma pequena empresa lá, que a gente chama uma LLC, né, que é uma Delaware Company, e essa empresa vai adquirir o imóvel por diversas questões de tax, né, de impostos, questões de segurança, etc. Você tem que abrir uma conta que não é mais só da sua pessoa física, da sua empresa, né? E a gente consegue abrir essa conta dessa empresa que vai investir em imóvel. Aí você precisa pegar o crédito que você vai precisar na tua pessoa física, mas de uma empresa que está comprando um imóvel. Olha só como é que a coisa vai ficando mais estruturada. Sim. E a gente consegue fazer toda essa estruturação. A estruturação ela é completa, né? Então isso vai ajudando com que essa experiência seja facilitada no tempo. Ou o cliente que pretende, né, abrir um pedaço da empresa dele aqui, ter uma parte que ele está internacionalizando da empresa. Então isso é uma jornada que é da PF e da PJ, que vai facilitando muito a realidade, e quanto mais próximo a gente conseguir ser do que a gente conhece dele aqui, mais rápido e mais eficiente é essa jornada para o que ele tem. E aí você tem transferências financeiras. Hoje em dia, né, o brasileiro é aficionado pelo Pix. Né? O Pix foi uma referência global, um negócio maravilhoso que a gente conseguiu conquistar aqui no Brasil, né? Que finalmente, né, o sistema americano, eu diria que ele é um pouco arcaico ainda, né? Só para ter uma noção, há 2 anos atrás, eu ainda pagava vários dos meus fornecedores da minha casa, etc., com cheque. Nossa, eu encontrei um cheque na minha casa. Eu botava um cheque num envelope e o cara pegava o cheque. Isso aqui ainda existe, tá? Não é assim, eu estou falando no meu ecossistema pessoal, mas ainda existe muito pagamento em cheque. Que aqui, basicamente, a gente não vê mais. Transferências, antigamente você tinha as wires, né? Ainda tem um pouco disso, você paga $15, $20 para fazer um wire. Né? E aí o sistema foi se sofisticando, tem se sofisticado. Você tem agora, né, a transferência automática, que é o ACH, que a gente chama, né, que você debita direto da conta. E mais recentemente foi criado o Zelle. Né? O Zelle é o Pix americano. Então você pode também fazer as transferências da mesma maneira que você tinha, mas você só faz isso se você estiver num banco americano. Né? A plataforma não tem, corretora não tem, e vários dos bancos brasileiros que estão lá, que não são bancos lá, né? São corretores, eles também não têm. Então isso é muito bom, é uma praticidade enorme para você pagar fornecedor, para você, enfim, transacionar. Isso é justamente essa diferença, eu queria que você até trouxesse, pegando esse gancho, que é a questão de, aqui no Brasil a gente tem muitas instituições, plataformas que falam em conta global, mas essa conta global, ela é bem diferente de uma conta em um banco americano como o BB América, certo? Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, esse conceito de conta global é porque você compra, né, aqui do Brasil, você deposita um dinheiro, dependendo de onde você está, como se fosse um cartão pré-pago numa moeda específica que você vai lá, passa o cartão e debita da tua conta. Conta global é meio que isso, né? É diferente do banco que a gente tem, volto a reforçar, a experiência de banco. Então, vai em todas as necessidades que envolve, né, o que você tem aqui no Brasil, que é a necessidade do crédito. Você precisa de um crédito pessoal, você, enfim, precisa, né, do financiamento. Transferências fáceis. Transferência, né? Você precisa do crédito para você fazer um leasing, às vezes, de um automóvel, na compra de um automóvel. Você tem uma série de funcionalidades que a conta global ela não vai poder fazer. Né? A conta global tem seu valor, óbvio, pela facilidade, né, que eventualmente você tem de converter moedas e coisas do tipo, mas é muito para viagem, né? Experiência de viagem, que é muito eficiente, né, de fato. Né? E eu acho que é muito válido tudo isso. Mas acho que você tem que saber diferenciar, né? O que você precisa? Qual a sua necessidade de fato? Né? Então a gente fez esse movimento
meio que para atender a demanda do que a gente tem visto do nosso lado, do nosso cliente. Porque o nosso cliente, assim, ele não é só o brasileiro que mora aqui. A gente tem clientes que imigraram para fora do Brasil, a gente tem clientes, né, jogadores, atletas, artistas, que estão no mundo inteiro e têm suas necessidades no mundo inteiro. Então, assim, o cara precisa fazer com que o banking ajude ele a ser mais leve nas necessidades que ele tem e ele possa focar no que ele precisa focar. Mas no final das contas, o objetivo principal é atender o cliente. Acho que esse é o nosso mantra aqui e por isso que a gente segue nessa linha de estar sempre evoluindo, né, e descobrindo tudo aquilo que a gente pode facilitar e ajudar o nosso cliente, né, a ser melhor servido. Que, pegando um gancho de uma frase sua, que resume muito do que você trouxe aqui agora, a pergunta não é mais se internacionalizar, é se a vida financeira está à altura do movimento que o cliente já começou. Então, é um pouco de entender o perfil dele, ver se já está, né, à altura do que ele precisa, da complexidade que ele precisa ou da simplicidade que ele precisa, e você consegue enxergar isso e indicar o melhor parceiro para ele. Né? Sem dúvida. E eu acho que assim, a realidade que a gente vê hoje, né, não só da demanda, né, dessa internacionalização pura que eu chamo, que é você querer ter um pedaço da sua experiência fora do Brasil, daqui do Brasil, mas ao longo dos últimos 10, 15 anos, né, a gente percebeu, né, um movimento muito forte de expatriação. Né? E essa expatriação, o que tem sido muito legal, e na convivência que eu tenho, né, rodando o mundo, né, tocando as operações lá fora, é que isso está vindo com não só o patrimônio, né, que você traz, leva o patrimônio, mas está vindo também com uma visão muito diferente de empreendedorismo. E eu acho que isso se conecta muito com a gente, com a nossa empresa. Porque a família vai para fora, não é mais só o indivíduo ou só o filho, é a família inteira. E ele vai e leva a empresa dele. E quando ele começa essa experiência, ele tem que reconstruir uma história. Não é só a história de crédito. Você montar uma empresa nos Estados Unidos, né, ou na Europa, ou onde quer que seja, é sempre muito difícil. Né? Você tem que montar a tua empresa, montar o teu ecossistema, você tem que contratar gente, você tem que contratar os seus fornecedores. Essa jornada é que a gente faz parte dela. Eu acho que é isso que a gente vem tentando fazer desde que a gente foi para fora, é demonstrar uma proximidade e ajudar o cliente em todos os aspectos, né, dessa internacionalização. Não é só uma oportunidade financeira, é uma oportunidade de você dar as mãos e ajudar em todos os aspectos de empreender, né? E tudo aquilo que é necessário para você empreender. Ajudar em toda essa base, né? E tem, eu acho, um universo gigantesco surgindo aí e gente que a gente já percebe que está começando a construir fortunas fora do Brasil. Então, você saiu com um determinado recurso daqui, muitas vezes, né, nem seria tão relevante do ponto de vista de ser considerado um investidor de high net worth, né? E chega lá fora, você empreende muito mais rápido, muito mais fácil, consegue fazer dinheiro mais rápido também. E quando você vê, você está numa condição diferenciada de ser atendido. Só que aí vem o lado também dessa tropicalização, né? Vou dar um exemplo rápido, mas eu conheci um empreendedor que saiu do Brasil há muitos anos, montou o negócio dele lá do zero, ganhou muito espaço, ganhou uma capacidade de expansão do negócio relevante e vendeu a empresa dele por algumas centenas de milhões de dólares. E ele foi assessorado por 2 bancos americanos. Quando ele fez o deal, ele passou automaticamente a ser atendido por essas 2 instituições financeiras americanas. E ele fala para mim, ele falou, cara, foi muito bom perceber o que vocês estão construindo hoje, né? Porque eu, por mais que tenha 2 instituições muito sólidas, eu não me vejo dentro dessas instituições. Não é só a língua, né? Mas a forma que eles me atendem me dá um pouco de medo. Tem um senso de pertencimento, né, ali. Mas às vezes você quer estar do lado do nome de sucesso ali, da instituição grande, que é uma referência, mas ao mesmo tempo você se sente afrontado. E você tem, né, você não se conecta com a realidade da forma como eles fazem o dia a dia deles, né? O pensamento americano é muito diferente do ponto de vista de tomada de risco, do ponto de vista é um mercado que é extremamente alavancado, né? Você usa a alavancagem a seu favor, do ponto de vista, né, custa muito barato você tomar dinheiro e você consumir, por isso a economia americana anda super bem nesse sentido, e o brasileiro às vezes ele não se adapta muito a isso. Então você poder dar as mãos e poder ter essa proximidade e ajudar a ter essa tropicalização com o empresário, com o empreendedor, tem sido uma experiência muito legal. Eu acho que a gente está só no começo disso, eu tenho visto muita coisa acontecendo, muita gente boa indo para lá,
E eu acho que é um processo que a gente vai cada vez mais se aproximar, não só desse brasileiro que está aqui, que já é nosso cliente, ou quer ser nosso cliente na Galápagos no Brasil, mas para o cliente que já é nosso cliente mundo afora e que quer continuar tendo esse apoio e todo esse suporte do ponto de vista internacionalização. Bom, Bruno, quero te agradecer por toda essa explicação. Acho que quem está escutando a gente vai conseguir entender qual é o momento que tem que buscar esse tipo de serviço. Mas eu sei que você trouxe aí para mostrar o nosso cartão com o BB Américas. É verdade, aqui ó, tem o meu primeiro cartão. Esse aqui foi tirado logo na largada. Então, enfim, é uma satisfação enorme a gente poder ver, né, o nome Galápagos, né? A gente não é um banco, né, a gente poder ver essa parceria criada pelo Banco do Brasil. Né, uma instituição também, uma instituição, né, centenária, sólida. Super sólida, uma empresa que, enfim, a gente respeita bastante. E poder estar associado, né, Galápagos à Visa, que é uma placa também de referência dentro do mundo de cartões. Com certeza. Então, enfim, para a gente é um prazer enorme ter começado essa parceria. E eu acho que, de novo, o nosso core estar sempre do lado do cliente. Né? A gente foca aqui muito na parte de investimentos, isso é o nosso diferencial na originação de oportunidades, mas no final das contas a gente vai estar sempre olhando como é que a gente pode atender melhor o cliente, como é que a gente pode atender as demandas que o cliente tem. Eu acho que isso aqui é só um exemplo, né, do que é uma dor, uma necessidade que a gente percebeu e que está indo super bem e que a gente acredita que pode continuar se desenvolvendo. Então sejam convidados todos a abrir uma conta com a Galápagos, se não tiver, e ao mesmo tempo por ter a chance de a gente fazer essa ponte com a internacionalização através dessa parceria que a gente tem com o BB Américas. Legal. Muito obrigada, Bruno. Até a próxima. Obrigado a vocês, foi um prazer poder falar um pouquinho e espero que possa a gente ter mais e mais visitas ao nosso escritório de Miami ou de Genebra. Com certeza. Obrigada a você que nos assistiu até aqui. Você pode acompanhar nossos podcasts em todas as nossas redes sociais. Até lá!